Oi, boa noite. Depois, acho que quinta, sexta tentativa, acho que vou conseguir entrar no ar, acho. Gente, alguém está recebendo imagens, som. Tive alguns problemas técnicos aqui, apanhei bastante. E. Agora acho que tem gente assistindo, né? Dona Irene, obrigado. Consegui entrar no ar, acho. Gente, desculpe, viu? Realmente foram uns 10, 15 minutos de sufoco aqui para conseguir entrar no ar. Radimissão, desculpe, eu acho que não foi. É que me parecia que Radimissão estava querendo, sem querer entrar no ar, e eu achava que era isso, mas estou vendo que não era bem isso, não. Meu aparelho, eu tive que trocar aparelho. Tive que trocar de aparelho. Eu estava começando com um, tive que trocar. Foi meio no sufoco agora hoje, hein? Desculpe atraso, demora, mas estamos começando aí, tá, gente? Realmente, desculpe a confusão aí. Antes de tocar no assunto do Benkyoukai de hoje, né? Alguns avisos, né? Primeiro, o pessoal aqui da região de São Paulo, algumas famílias receberam motigome distribuído no sábado com folha de saningo, né? Alguns já até gentilmente postou a foto no WhatsApp, mas eu gostaria que postasse também no Facebook para a pessoa do Nihon poder acompanhar. O WhatsApp não chega no Nihon, mas o Facebook chega, né? Oi, Sheila, obrigado. Tá? Então, se puder. Ô, Rádio Dimensão, desculpe confusão. Eu acho que talvez não foi operação sua, não. Acho que meu aparelho, eu tive que trocar de aparelho. Tá com algum problema. Bom, então, o Montgomery, quem conseguiu fazer o caça-multi, posta fotos, vê se ficou bom, gostou, não gostou, manda comentários, tá, gente? E o último aviso, antes de entrar na pauta do dia, eu recebi informação de que faleceu a senhora Mitsuko Nakada, a Bachan lá de São Mateus, parece que faleceu no sexta ou sábado, não tem muita informação, mas infelizmente hoje em dia não pode fazer enterro, não pode ter missa, mas só para aviso, para o pessoal ter saber da notícia, né? E os mais próximos, de repente levar o envelope Codem, tradição nossa, né? Então parece que faleceu a senhora Mitsuko Nakada, provavelmente, e ela tinha 94 anos, parece, e provavelmente a primeira vítima do Covid aqui dentro da nossa associação. Bom, Edson, obrigado, Edson, pela audiência. Gente, então, entrando no Benkyoukai com atraso, mas é o seguinte, na semana passada nós encerramos aquele ciclo de análise, né, do relatório estatístico da cidade, para conhecer um pouco melhor a cidade, e depois a gente teoricamente ficou sem muito assunto. Aí, no meio da semana passada, retrasada, o Sandro Onaga, o rapaz que não falta um evento nosso, né? Oi, Michão, obrigado. E ele tinha postado a história de um diplomata japonês, que no Brasil, colônia japonesa no Brasil, acho que pouquíssima gente conhece, Sugihara Chiune, Chiune, nome dele, nome até para japonês é um pouco estranho. E como é uma história muito legal, eu decidi fazer relato desse diplomata hoje, né? E a partir dessa semana, durante algumas semanas, alguns encontros nossos,
levantar, aplicar essa regrinha aí. Ou seja, vamos escolher uma pessoa do passado que fez um trabalho importante ou para Okinawa, para Kincho, para o Japão, ou até para a colônia, né? Colônia pode ser do Brasil, ou de outros países, pessoas que fez algum trabalho legal para a gente divulgar aqui, né? Se algum associado quiser o nome de algum especificamente, pode mandar que a gente vai incluir. Se não tiver sugestões, eu vou escolhendo pessoas que eu imagino que vai ser do agrado de vocês. São centenas, né, de pessoas merecedores desse tipo de homenagem, né? Bom, o pontapé vai ser esse Sugihara Chune, por causa do Sandro, que postou alguns do Sojinkai. Deve ter lido um relato curto desse diplomata. Então hoje eu vou entrar um pouco mais detalhado desse personagem. Muita gente já ouviu falar aquele filme, né, a lista do Schindler, que chama, né, Schindler, que salvou mais de 1.000 judeus do Holocausto, né, na Alemanha. Só que esse no japonês Sugihara Chune, ele salvou, segundo o estudos tal, 6.000 judeus, né? Só que não é tão conhecido no exterior como do Schindler por causa do filme do Spielberg, né? Bom, como foi a vida desse diplomata? Então eu vou falar sobre a vida do homem. E para começar, esse homem tem uma vida um pouco estranha, né? Porque ele nasceu, sabe que dia? Dia 1º de janeiro de ano 1900. Na virada do século, do século 19 para 20, na virada do século, nasceu no dia 1º de janeiro de 1900, né? Na província de Gifu, na cidade atual, hoje chama Minoshi, só que era outro nome na época, não era Shi, né? Mas no local que corresponde hoje Minoshi. Pai, funcionário público de razoável graduação, era técnico de tributos, né, de cobrança, cobrador de impostos, e tinha um razoável padrão. Então, ele não teve muita dificuldade até concluir o estudo básico e ginásio. Ele teve até razoável tranquilidade e tal. Obrigado, Jorge. Dona Hilda, obrigado. Só que, assim, e outra coisa, ele tinha uma inteligência muito acima da média. Quando ele concluiu o curso básico, ele tinha tirado nota máxima, na época era nota 5, parece, nota 5 em todas as matérias, né? Então já era um menino diferenciado. E o pai queria que ele fizesse medicina. Por acaso, nessa época especificamente, o pai estava trabalhando na Coreia, né? Coreia, um dia eu vou falar sobre a história da Coreia, mas a Coreia, nessa época, fazia parte do Japão. Não é correto falar que era, vamos dizer assim, colônia do Japão. O Japão não colonizou. Um dia nós vamos tocar nesse assunto, vou explicar um pouco melhor, mas a Coreia fazia parte do Japão, então havia muito trânsito de gente de um lado para o outro, e o pai dele estava trabalhando na Coreia e queria que o filho fosse fazer faculdade de medicina, que seria a atual faculdade de Seul. Na época tinha outro nome meio difícil de pronunciar, né? Tá no artigo que eu publiquei, tá lá o nome, tá? Então, só que ele não queria medicina. O pai queria que fizesse medicina, mas o filho não queria. O que ele fez? Foi lá fazer vestibular, esperou o tempo mínimo, entregou a prova em branco. O pai deve ter ficado muito feliz com isso, né? Bom, aí, só que contra a vontade do pai, ele queria estudar línguas, e a língua que ele queria dedicar era inglês. E saiu da região que ele morava no interior para Tóquio
e entrou na universidade Waseda. Até hoje é uma das melhores universidades do Japão. É universidade de primeira linha, primeiríssima linha. Entre as privadas é provavelmente a mais famosa, né? E só que como é privada, o jovem achava que, apesar de ter mensalidade, ele achava que ele aguentava estudar de dia, que não tem curso noturno, e trabalhava de noite, fazia vários tipos de serviço e tal. E só que a economia que ele tinha levado, mas mesmo batalhando à noite, em menos de um ano praticamente esgotou recursos, não conseguia mais continuar. Só que o pai, como o filho foi à universidade contra a vontade dele, o pai não mandava dinheiro, né? Ele tinha que se virar, desde a alimentação até a mensalidade da faculdade. Nessa época, quando ele já estava bastante desesperado no dinheiro, ele viu o anúncio do Ministério das Relações Exteriores recrutando bolsistas para fazer estudos fora do país, no programa de preparação, né, de treinamento dos futuros diplomatas. Aí não teve dúvida. Só que, como ele já estava estudando um ano inglês, queria fazer nessa língua, só que no recrutamento havia outras línguas, mas não tinha inglês. Então, entre as línguas ofertadas, ele achou que tivesse mais chance de espanhol, né? Se inscreveu em espanhol, fez um intensivão, estudou. Em pouquíssimo tempo, como uma pessoa muito inteligente, em pouquíssimo tempo de estudo, ele conseguiu passar no concurso para ser tradutor espanhol. Só que, chegando no ministério, o pessoal falou: olha, não vai no espanhol não, porque espanhol já tem muitos aqui, vai fazer russo, terceira língua. Aí, porque russo tinha menos candidatos, e só que Rússia, no caso, União Soviética, era um poderio que já incomodava politicamente o mundo inteiro, né? Já tinha passado a Revolução Russa, então a União Soviética estava tentando fazer suas expansões, e era sabido que em um breve futuro a língua, né, o tradutor russo em língua russa seria vital para o país. Então acabou aceitando e foi mandado para uma cidade chamada Harbin. Fica no norte de China hoje. Na época era o país chamava Manchúria, não era China, tá? Tetsuo-san, obrigado. Gabi, obrigado. Manchúria não pertencia à China, inclusive tinha rei, era um reino, né? Mas só que é um país com muita dificuldade, vizinho da China, agora União Soviética, querendo invadir, dominar. Então, para não ser dominado, o rei do Manchúria pediu apoio do Japão para poder proteger Manchúria. Então, apesar de ter um país independente, governo praticamente era como se fosse do Japão, extensão do Japão. E então, chegando no Harbin, numa academia, estudou bastante o russo. E essa escola para a vida gente, quem leu o artigo escreve Chiune com CH, mas em Nihongo CH se pronuncia como se fosse T, tá? É Chiune, tá? Chiune, tá? Então, o Chiune chegou na academia de Harbin, encontrou um professor que eu acabei não anotando o nome, depois não consegui mais achar. Um professor que mudou a vida dele e ensinou um conceito importante que carregou para o resto da vida. Diz o seguinte: nunca incomode os outros, né? Nihongo fala assim, meioku, não incomode os outros. Sempre ajude os outros, mas nunca espere recompensa por essa ajuda. Nunca espere recompensa. Essa filosofia que ele acabou pegando muito forte desse professor, ele levou para a vida inteira, né? O que determinou o comportamento dele dali para frente, tá?
Nesse período, apesar de vínculo com o ministério e tudo mais, início de carreira, estudante e tal, ainda serviu o exército e 1 ano e 4 meses, o serviço militar obrigatório da época, né? E chegou por ter nível superior até tenente, né? Desligou na patente de tenente. E em 1932, na verdade, assim, Manchúria era uma condição muito complicada, porque era um país muito fraco economicamente, militarmente. Então, apesar de não pertencer à China, né, o China era separado, tinha o imperador, Manchúria tinha outro rei, só que não havia uma independência completa, havia uma dependência muito grande de outros países. Aí, em 32, o Japão foi lá, ajudou o rei e fez uma espécie de independência, declaração de independência da Manchúria, só que totalmente vinculado ao governo japonês. Tá? Tanto é que o Tilner, que foi mandado do governo japonês, do Ministério das Relações Exteriores do Japão, mas acabou sendo recrutado para trabalhar para o governo da Manchúria, né? Porque tinha muito vínculo. E nessa época, como ele tinha muita facilidade com a língua, ele evoluiu de tal forma que tinha domínio de língua russa tão bom que ele fazia muita amizade com os russos, né? E nessas amizades fora, ele obteve alguma informação muito importante que no texto, nos livros diz, mas hoje não vou entrar em detalhe dessa informação, mas ele detendo uma informação muito importante que os russos não sabiam que ele sabia, né? E foi numa negociação. Nessa época havia uma linha de trem que partia do Manchúria litoral, próximo do mar do Japão, né? Mar da China, melhor dizendo, e ia para o interior, região próxima da Rússia. Essa linha, como essa terra naquela época era uma terra, vamos dizer assim, de terra de ninguém, não tinha país, então o Japão construiu junto com a Rússia, tal, havia uma cogestão, só que com assim, situação política cada vez mais complicada, Japão com a Rússia, o Japão queria comprar essa linha de trem para ter uma autonomia, para fazer o Manchúria um país totalmente independente. Só que o russo só aceitava vender parte da Rússia, da União Soviética, um valor muito, absurdamente muito grande. O valor que ele pediu era 10% do orçamento total do Japão. 10% do orçamento para vender uma linha de trem para o Japão. Aí o Tilner, detendo aquela informação secreta tal, botou na mesa, aí calou a boca dos russos, eles foram obrigados a aceitar uma redução aqui, no artigo que marquei, 625 milhões de ienes, proposta inicial, para 140 milhões, uma redução de acho que quase 80%. Essa economia que ele fez para o governo japonês, se transformado para o orçamento do Brasil de 2020, corresponderia a 300 bilhões de reais de economia, ou 8% do orçamento do Brasil. Estou chutando, tá? Só para ter uma ideia do ordem da grandeza. 300 bilhões de reais ele conseguiu economia para o governo japonês. Então, o nome dele, né, cresceu, o conceito dele cresceu muito. Então, por isso que ele foi considerado especialista de assuntos ligados à União Soviética. Nesse período que ele ficou no Harbin, de tanto frequentar contatos, né, com os russos, ele se converteu ortodoxo, na igreja ortodoxa, que é a igreja praticada pelos russos principalmente, né? Casou com uma russa,
nos textos dele sempre fala Rússia branca. Na Rússia existia Rússia branca, né? E Rússia, eles chamam de Rússia vermelha. São russos, mas com aspecto físico semelhante ao oriental, chinês, japonês, né? Então havia russo branca e russo, eles chamam de russo vermelha. E casou com russa branca e tal. Só que nessa época, devido ele ter uma penetração na comunidade dos russos e ter esposa russa, o exército japonês tentou convencer para ser informante, né, para ajudar o exército. Tal. Ele não queria fazer isso, e quando as coisas começaram a apertar, ele resolveu voltar para o Japão, pedir demissão do emprego do governo da Manchúria e ir para o Japão. Só que a esposa russa não quis acompanhar, teve que se fazer divórcio, deixar todo o patrimônio para a esposa e foi para o Japão. E recomeçar a vida, né? Só que o importante, antes de voltar para o Japão, nessa época já havia, até na região próxima de Manchúria, principalmente para os russos, né? Uma perseguição aos judeus e também chineses, de empresários de posse. Ou seja, os judeus, o mundo inteiro acha que foram perseguidos somente por nazistas. Não. Os russos comunistas também perseguiram bastante e mataram muitos judeus, tá? Não é, logicamente, famoso, todo mundo fala do Holocausto judeu, mas dos alemães nazistas, mas russos comunistas também fizeram atrocidades bastante semelhantes. Só que a diferença é que o Hitler perdeu a guerra, teve que tudo veio à tona, mas a Rússia desde então poder continua, né? Ficou muitos anos o Partido Comunista mandando, então essas atrocidades não apareceram para a comunidade mundial, mas já tinha na época, tá, gente? Bom, então ele voltando para o Japão, teve que recomeçar tudo. Voltou sem dinheiro, o irmão teve que arrumar pensão para poder morar e tal, e logo acabou casando com a irmã de um amigo e tal, só que na época que ele casou, disse que não tirou nem foto de comemorativo por causa que não tinha dinheiro nem para foto, quanto mais para festa, né? Mas como já tinham muito cartaz, o Tilner, assim que retornou ao Japão, logo foi recrutado pelo Ministério das Relações Exteriores, né? E em pouco tempo foi mandado para Helsinki, porque na época era a época que estava borbulhando tudo, né? Faltando alguns anos para o início da guerra, mas uma época de muita turbulência, muita movimentação dos bastidores. Então o Japão muito preocupado com a situação, mandaram para a região próxima, em torno da Rússia, na União Soviética, eles foram 6 diplomatas top, especialistas que sabiam muito da União Soviética, né? Só que essa gente, os soviéticos não queriam dentro do país deles, né? Eram considerados pessoas não grata, né? O diplomata perigoso. Então, ele foi mandado para Helsinki, né, na Finlândia. Depois foi mandado para Lituânia, né? Mas nessa região próximo da União Soviética foram vários, porque entre outras coisas, depois de uma outra oportunidade eu gostaria de comentar sobre lá no Nihon fala Nomon Handiken, em português é conhecido aqui como batalhas de Khalkhin, não sei por que dessa diferença de nome. É uma briga, uma guerra, uma batalha. Para ser batalha é bastante tempo, porque foram acho que 4 meses. Mas tanto na Rússia como na União Soviética como no Japão não foi tratado como uma guerra, mas uma batalha ocorrida na fronteira de Manchúria com a Mongólia. De um lado o exército da Manchúria com o Japão, do outro lado, Mongólia ajudado pelos soviéticos. Na verdade, é Japão contra a União Soviética, né?
apesar de batalha, tal, muito pouco falado no Ocidente, morreram, entre mortes e feridos, do Japão foram 20 e poucos mil, os russos mais de 25 mil. Apesar de ter mais vítimas, a União Soviética, né, conseguiu atingir o objetivo, ou seja, foi considerado vencedor dessa batalha, tá? Então, era uma época muito conturbada, muito conturbada, então, motivo pelo que o governo japonês mandaram diplomatas bem experientes, bem competentes para tentar vigiar a União Soviética, tá? Bom, depois do Helsinki, no dia 28 de setembro de... desculpe, gente, essa data tá errada, tá no... Quem tá com o artigo, eu marquei 28 de setembro, não, 28 de agosto, tá? De 39, ele chegou na cidade de Kaunas. É uma cidade interior de Lituânia, não tinha cidadão japonês morando na região, ou seja, normalmente não se constrói consulado onde não tem nativo, o povo, né, da sua nacionalidade, ou seja, consulado, embaixada é representante diplomático do país no outro país. Por exemplo, toda a embaixada em Brasil, dos países estrangeiros no Brasil, fica em Brasília. Porque representante por exemplo, embaixada do Japão no Brasil fica em Brasília, embaixador é como se estivesse representando o governo japonês junto ao governo central do Brasil. Então a embaixada fica nas capitais, né? E tem função diplomática de um país para o outro. Consulado é como se fosse um cartório, né? Aqui em São Paulo, no Brasil, todo mundo precisa de serviço cartorial, né? Ou prefeitura, quando vai para resolver o problema da prefeitura e tal. Esse tipo de função é exercido por consulado quando você está fora do país. Então, consulado se constrói onde tem população, uma colônia, por exemplo, onde tem muito brasileiro nos Estados Unidos, onde tem muita concentração, o governo brasileiro vai lá e constrói consulado para ajudar brasileiros da região, né? Então, no caso do Kaunas, não tinha japonês e construiu consulado. Então, a imprensa local estranha, mas por que consulado aqui japonês? Não tem japonês, né? Mas por quê? O objetivo do governo japonês era vigiar, coletar informação e mandar para o Japão, né? Naturalmente ele não podia falar isso na imprensa. Então, mesmo assim, foi construído e, segundo os livros, diz que acabou criando até um clima de euforia, né, de valorizar a tal cultura japonesa, e o pessoal da Lituânia começou a valorizar a cultura japonesa graças a essa vinda do cônsul. Só que assim que ele abriu o consulado, 4 dias depois começou a Segunda Guerra Mundial. Ele chegou dia 28 de agosto, dia 1º de setembro a Alemanha invade a Polônia, que é uma vizinha encostada da Lituânia, tá? Polônia é um país de dimensões relativamente grandes, por um país europeu, um país grande. De um lado, a Alemanha invadiu do lado do oeste da Polônia, e 16 dias depois, Stalin, os soviéticos, invadem do outro lado e rachou a Polônia no meio. Eles tinham um acordo de não agressão, a Alemanha e Stalin, os soviéticos, então não fizeram guerra entre eles, mas pegou a Polônia e dividiu no meio, metade Alemanha, metade União Soviética. Aí, o que aconteceu? Todo mundo sabe, já é conhecido, que a Alemanha perseguiu os judeus. O que aconteceu? Os judeus da Polônia, que era muito grande colônia judaica em Polônia, tiveram que fugir, né? Muitos foram presos, executados, e outro tanto fugiram para os países da região. Então encheu Lituânia. Lituânia já tinha colônia judaica, mas recebeu esses perseguidos, né? Fugiu o termo. Então juntou os que moravam em Lituânia e os que fugiam da Polônia. E começou a ter um problema sério na época. Qual é o problema?
a Alemanha realmente caçava judeus. Nessa época, um cônsul holandês, pus o nome aqui no artigo, um cônsul alemão, ou holandês, só que não era um diplomata de carreira. Na verdade, era empresário, gerente da empresa Philips. Philips é uma empresa alemã, né, de origem alemã. Desculpe, holandesa. Philips tinha um gerente regional de Lituânia que passou a também exercer cargo de cônsul na Lituânia. E esse cônsul carimbava o passaporte dos judeus avisando o seguinte: olha, vocês, a Polônia já tá, a Holanda já estava sob domínio dos alemães, mas os territórios holandeses da América do Sul, por exemplo, o Curaçao, Suriname, Curaçao e Antilhas, né, holandesas, eram colônias holandesas da América do Sul. O judeu não precisava de visto para entrar, é só chegar com o passaporte e podia entrar. Então, os judeus começaram a planejar fuga para esses lugares onde os judeus eram bem-vindos. Só que a primeira rota, como seria o mais fácil, teoricamente comum, era viajar terrestre até Ibéria, no caso, atravessar a Europa toda, lá para o lado da Espanha, Portugal, pegar o navio para a América do Sul. Só que isso não era possível porque o alemão não deixava mais passar. Via navio, pegar navio do Oceano Báltico e passar viajar direto de navio, os alemães estavam afundando navios no norte da Europa, não dava. Terceira opção, descer a pé, né, via terrestre, atravessar a Turquia para atravessar a Palestina para chegar no Oriente Médio para depois tentar pegar algum navio. Turquia fechou a fronteira exigindo visto. Os judeus refugiados não tinham visto, né? Não tinha como tirar visto, então não tinha jeito. A última opção que sobrou para os judeus dessa região, da Lituânia, os 3 repúblicas bálticas, né? Lituânia, Letônia, Estônia, era rota via atravessar a Rússia, todinha uma imensidão de terra da Rússia, e chegar na região da Ásia, para depois de lá pegar navio para tentar chegar no destino final. Só que para isso tinha que ter visto de trânsito do Japão. E o governo japonês, por motivos diversos, não estava querendo autorizar, porque o Japão já estava em guerra de algum tempo com a China, e o país inteiro estava mobilizado para a guerra, né? E você receber milhares de refugiados era uma coisa que o Japão não tinha condições econômicas, tudo, de receber. Então, tinha dado ordem para todos os consulados, embaixadas, para dificultar, não é para receber. Só que um dia, o livro conta, até dia, hora, deve ter aqui. No artigo que eu escrevi tá lá, tá? Eu agora não estou lembrado exatamente o dia. Dia 18 de julho de 1940, às 6 horas da manhã, o consulado, apesar de consulado, era a residência do cônsul, tá? Moradia e o escritório no mesmo prédio. Inclusive, olha, eu estou falando isso sim. Não estou mostrando as fotos, né? Vamos para a foto. Gente, desculpe, como hoje é improvisado, eu tenho que ajustar, não consegui ajustar antes. Essa foto, essa capa do dia, no centro está o homenageado, esse aí é o Sugihara Tune, nome muito complicado até para nós japoneses, é um nome muito estranho. Tune na infância, o mais alto, né, é o Tune, os 2 irmãos mais novos.
Esse aqui é um monumento que foi construído na escola onde ele, escola base, né, que ele se formou em 2000 em comemoração ao 100º ano de nascimento do Tilner. A esposa, a segunda esposa, não a russa, já a segunda esposa, já isso na época que já era cônsul. Esse aqui é o consulado onde ele abriu o prédio, onde abriu o consulado e tal, tá? Essa é na época do consul, quando ele chegou enfim, no Kaunas, né? Ele foi com. A foto tá bem ruim para ver, né? Gente, veja no artigo, tá? Tem foto um pouco mais vistosa. Ele foi com a esposa, 2 filhos e a irmã da esposa para ajudar a cuidar das crianças. Então, na época já havia perseguição dos judeus. Essa aqui é uma sinagoga que atacado, que botaram fogo, mas em Lituânia, né? E tinha soldado alemão. Então já a perseguição dos judeus já estava em Lituânia. Essa foto provavelmente não é do primeiro dia, mas vários dias os judeus ficavam na cerca, né, na frente do consulado pedindo visto. Durante 3 dias, Tilner disse que 3 dias, 3 noites ele não conseguiu dar visto, ficou muito assim, pensando muito como fazer. O Japão não autorizava, mandava o telegrama respondia que não podia. E só que ele via todo dia centenas de judeus pedindo ajuda, né? Aí que ele decide, por conta própria, conceder visto. Eu escrevi no artigo que 2 pessoas ajudaram a tomar essa decisão. Uma pessoa foi filho, que o filho tinha 5 anos, chegou pro pai e falou: olha, papai, você vai ajudar esse pessoal, não vai? Aí ele ficou sem jeito de não ajudar. E também a esposa consentiu que ele ajudasse, porque o cônsul ajudar centenas de judeus humanamente é legal, tudo bem, mas só que ele estava desobedecendo ordem. Então, no mínimo, ele seria expulso, perder emprego quando retornasse ao Japão, no mínimo, correndo risco, dependendo de ser penalizado mais, de repente prisão e tudo mais, né? Desacato, né? E poderia isso trazer transtornos graves para a família, para a esposa, tal. Mas a esposa fala: não, vamos fazer o que tem que ser feito, né? E depois a gente vai ver o que vai acontecer. E os 2 dando apoio, acabou decidindo por expedição de vistos, tá? Só que a unidade, o consulado que ele estava, não foi programado para emitir visto, então não tinha estrutura nenhuma. Aqui é uma foto do visto, eu circulei aqui em vermelho. Tudo que está aqui dentro desse vermelho é manuscrito. Ele escreveu isso aqui 1 por 1. O único carimbo que tem, o único 2, né? Esse carimbo é do consulado e esse carimbo significa que é do governo japonês, tá? O resto, tudo que está aqui, ele escreveu. Isso aqui é o nome dele, a assinatura aqui. Sugihara Tilner. Assinatura. Ele tinha que escrever tudo isso com manuscrito. Imagina fazer isso centenas, todos os dias, centenas. Dificuldade física, que dava dor no braço, depois tinha que fazer massagem a noite inteira para no dia seguinte poder escrever. Negócio bastante complicado, porque não tinha estrutura, não tinha funcionário, tinha que fazer isso pessoalmente. Aí começou a emitir, segundo os registros oficiais, o Tilner registrou até 2.139 vistos, acho. Então, atribuía um número, esse número era anotado no livro para quem que foi concedido o visto. Só que como ele perdia tempo de pegar o número, registrar no livro, no final ele não deixou de registrar, né? Para ganhar tempo, para não ficar perdendo tempo com burocracia.
No final, outra coisa, existe, quem já viu passaporte antigo, por exemplo, eu vim em 72 para o Brasil, o passaporte estava minha mãe e os 3 irmãos mais novos, eu mais 2 irmãos. Então, 4 pessoas num passaporte. Antigamente era muito comum passaporte familiar, principalmente quando tem criança, né? Passaporte com um passaporte para 7, 8 pessoas era uma coisa relativamente comum nessa época. Então, apesar de ter registro de 2.139 vistos, né, segundo estudos, tá, levantamentos feitos por várias entidades, número de pessoas que se beneficiaram dessa atitude do cônsul chegou a 6.000 pessoas, tá? Outra coisa interessante, é sabido que os russos, não só os alemães perseguiram judeus, mas os soviéticos também perseguiam. Então, como é que essa gente conseguiu atravessar a União Soviética ponta a ponta? Aí, nessa pesquisa eu descobri a Rússia, a União Soviética, país comunista, então diferente de país capitalista, tinha menos exportação. Só que para se preparar para a guerra, como eles precisavam, estava perto da guerra, precisava de muito dinheiro estrangeiro, né, dinheiro de fora. E o Stalin viu nessa de aceitar refugiados forma de ganhar um dinheiro, bastante dinheiro dos judeus. Judeus, apesar de refugiados, tinha muitos que tinham um pouco de dinheiro. Então, só para pegar trem da região da Europa para atravessar para a região leste, no caso região oeste, né, região da Ásia, passagem de trem custava $160 na época. Era muito dinheiro. Ou seja, esses 6.000 refugiados judeus provavelmente só conseguiu fugir aquele que tinha um bom dinheiro, porque talvez os que realmente não tinham dinheiro talvez não conseguiam viajar, tá? Além do passagem de trem, hospedagem, alimentação, eles iriam gastar dinheiro na viagem e Stalin queria ter esse dinheiro para poder ter moeda estrangeira para poder se armar, preparar para a guerra. Por isso que esses judeus conseguiram atravessar a Rússia, a União Soviética tão grande, né? Bom, depois de tudo isso, apesar de os livros diz que o Tilner agiu sozinho, com total reprovação do governo japonês. Os pesquisadores mais dos últimos anos, têm chegado à conclusão de que tudo bem, de fato o governo expediu ordem contrária, mas eles não fizeram tanta objeção para isso, porque eles tinham que fazer o papel de que era contra para não desagradar o Hitler, né? Porque na época o Japão ainda não tinha firmado acordo, o Japão queria fazer esse acordo porque a Alemanha na época estava numa auge, né, crescente, poder, de tal forma que o Japão queria fazer aliança. E então tinha que fazer o papel de que estava do lado dos alemães. Só que na prática existem registros, hoje está sendo visto, de que muita gente, além do Tilner, ajudou. Por exemplo, esse grupo de judeus atravessou a União Soviética, em vez de ir para Vladivostok, que é a cidade extremo da Rússia, que é o ponto final dessa linha transiberiana, eles desceram via Manchúria, para onde é a China hoje, né? Na época era Manchúria. E o cônsul dessa cidade, onde tinha o porto, também recebeu pressão do governo japonês de não deixar embarcar para o Japão. Mas esse cônsul, quem sabe no futuro vou apresentar, no momento não tenho o nome dele. Esse cônsul também
como Tiune ajudou, forçou a barra e embarcou esses 6.000 refugiados judeus, né, para o Japão, né? Então, ou seja, teve mais gente ajudando, não é o só Tiune. Com feito tudo isso de ajudar refugiados, como o governo russo, acho que não contei, perdi um pouco a sequência cronológica. Logo depois que o Tiune, na época que o Tiune estava na Lituânia, a Lituânia já não tinha independência, devido pressão da Alemanha de um lado, União Soviética do outro. A Lituânia acabou concedendo o direito da União Soviética mandar soldados dentro do Lituânia. Ou seja, na verdade, acabou aceitando a anexação, né, dos soviéticos mandar na Lituânia. Como ele não tinha muita força, se fizesse guerra, ia morrer muita gente. Então, acabou admitindo a entrada dos soviéticos. Então, a União Soviética determinou todos consulados, embaixadas de todos, ordens diplomáticas de todos os países fecharam até uma certa data. O Tiune ficou até o último dia limite no consulado. Acabou fechando, mas mesmo fechando, mais 3, 4 dias que ele ficou no hotel, atendeu judeus. Depois, até no dia de embarque para ir embora da Lituânia, ele ficou atendendo dentro do trem até o último momento para poder ajudar o máximo de judeus. Aí saiu da Lituânia, foi para a Alemanha, da Alemanha, via Alemanha, foi para acho que o país que ele foi mais em 2 países antes de voltar, antes de ele ser preso. Foi preso no final de 45, foi preso e foi solto em 46, um ano depois, e voltou para o Japão em 47, chegou no Japão em 47. Depois disso ele pediu demissão, não quis continuar sendo funcionário público e atuou em empresa privada, em várias empresas, como executivo, né, viajando o mundo inteiro devido à facilidade de línguas. E alguns anos depois da guerra, vários que receberam benefício do visto começaram a procurar esse homem, só que demorou muito tempo para achar. Sabe por quê? O nome dele, até para nós japoneses, Tiune, é nome difícil de pronunciar. Só que nas regiões saxão, né, que ele foi, Lituânia, Romênia, Finlândia, naquela região parece que coisa era mais grave ainda. Então, o nome Kanji Tiune, em Nihongo dá para ler, é possível ser lido também como sendo Senpo. Então ele adotou o nome Senpo enquanto ele ficou trabalhando na região do leste europeu. Ele adotou o nome de Senpo. Então os judeus procuravam o Japão inteiro como Sugihara Senpo. E no Nihon não existia Sugihara Senpo. Então isso dificultou o encontro. Mas conseguiu encontrar, tal. Ele foi homenageado. Foi até Israel, recebeu vários tipos de homenagens. E no final dessa pesquisa eu fui procurar, né, onde tem os monumentos, onde ele foi homenageado. Nossa, ele foi homenageado no mundo inteiro. É impressionante como ele foi homenageado no mundo inteiro. Ó, esse aqui é o selo da Lituânia, né? Lituânia homenageou no selo está o nome correto, mas muita gente conheceu como sempre. Isso aqui é selo. Aqui é uma foto de que está plantando cerejeira num parque em Lituânia, cujo nessa cerimônia esse é presidente da Lituânia, viúva, esposa do Tiune, e provavelmente é filho do Tiune, um dos filhos, tá? Na inauguração de um parque. Nesse parque tem um monumento grande para Tiune.
Poxa, eu tô fazendo com o meu celular hoje, improvisado. A foto tá bem ruim, né? Mas quem quiser ver, tá lá. Desculpe. Tá lá no artigo, tá, gente? Vai ver no artigo. Esse é um monumento que está nesse parque, cujo o imperador, o atual não, o anterior, o imperador anterior, visitou esse monumento, tá? Tem um monumento. Esse aqui é um monumento que fica no Israel, numa escola. Na verdade, esse monumento foi construído em 1980, mais ou menos, bastante tempo, uns 40, 50 anos atrás. Só que por algum motivo ficou meio que abandonado. Aí esse senhor aqui é um dos também beneficiados do visto, fez um movimento dos sobreviventes e pegou o monumento que estava no local não apropriado, mudou dentro de uma escola, né? E reconstruiu esse monumento do Tune. Esse é um dos que recebeu o benefício. Tem essa estátua, o pessoal vai estranhar, a estátua não bate muito com a foto, mas que essa estátua, rosto do Tune já bastante idade, provavelmente quando ele tinha 70 anos atrás, 70 anos de idade, ficou desse jeitão. Então a foto, a estátua foi baseada na foto com idade, não na época que ele era cônsul. Tá? Essa estátua fica em frente tem um museu do Sugihara Tune na província de Gifu, a terra natal dele, né? E na frente do museu tem essa estátua. Então, esse homem, mesmo enfrentando ordens contra, né? Decidiu por conta própria conceder visto para que fosse possível, né, a fuga dos judeus da Lituânia, fugindo da perseguição dos nazistas. Desculpe, hoje é tudo improvisado, gente. Deu tudo errado, improvisado. Acabei desligando. Yamazu-san, domo arigatou gozaimasu. Tamaki-san, Nihon kara desu ne, domo arigatou gozaimasu. Ichiro-san mo, domo arigatou gozaimasu. Então, aí ele enfrentou tudo e por conta própria decidiu ajudar os judeus, né? E ele foi muito homenageado no mundo inteiro. Tem o Lituânia hoje tem o país inteiro, né? Tem um sentimento especial com o Japão graças ao trabalho dele. Já vi várias reportagens da TV japonesa, eles vão a reportagem, né? Vão até Lituânia e tem escolas que não tem nenhum japonês, não tem nenhum japonês morando, mas tem escolas que tem aula de Nihongo, tem crianças de primário cantando música em Nihongo. É uma coisa assim bastante interessante, né? Repórter veio até chorar de ver como eles cultuam, né? Esse respeito pela ajuda que esse cônsul fez. Bom, gente, assunto que eu tinha reservado para vocês hoje é isso. Pretendo fazer vários benkyokais próximos de personalidades do passado que merecem ser comentados, né? Se alguém de vocês, que vocês não se manifestam, né? Olha, manda mensagem, pode ser crítica, porque tem momentos que, olha, live assim é complicado, porque eu não escuto vocês, né? Então eu vou falando, eu imaginando que vocês estão gostando, de repente vocês não estão gostando, eu não estou sabendo, né? Então manifesta para mim, retorna, pode ser crítica, elogio e principalmente sugestões. Oi, Mário. Obrigado, Mário. Isao-san, domo arigatou gozaimasu. Mandem sugestões, porque
porque eu imaginei que vocês iam gostar do personagem, porque pouquíssimo conhecido no Brasil, no Japão. No Japão já virou vários filmes, tá? Não é só o Cinderella que tem filme, o Tilne também tem vários filmes, só que não sai muito né, para fora do Japão, né? Então no Japão é muito conhecido. Outras personalidades que vocês quiserem, avise, manda, que eu consigo levantar e passar para vocês, tá bom? Muito obrigado, desculpe a confusão de hoje, olha, foi meio complicado hoje. Espero semana que vem estar em condições técnicas melhores, tá? Então, quem fez o Caça-Muti e gostou, põe foto. Vamos fazer um pouco de propaganda para agradar a prefeito de Okinawa. Falando em prefeito, o domingo teve eleição na Câmara dos Vereadores de Kincho. E dos 16 vereadores, acho que 12 foram reeleitos, 11 ou 12. Um único que tentou reeleição e caiu fora. O resto, todos que tentaram, foram aprovados. E tem alguns nomes novos. Bom, depois eu mando a lista com fotos, vou publicar para vocês um dia, tá? Muito obrigado, até terça. Mande mensagem, gente, tá bom? Boa noite.